Boa tarde, Shalom Adonai, aqui é o Pastor Braga para todos vocês. Brasil, hoje eu venho trazer algo interessante da parte bíblica que você vai entender ponto a ponto da realidade, né? É o que acontece. Ontem eu estava numa live lá e uma irmã entrou lá dizendo que estava com como é que se diz? As vasilhas cheias, né? E aí cheio de azeite. Mas vamos ao texto bíblico, né? Eu acredito que a passagem que foi de repente pregada, não sei, ontem, foi 2 Reis 4, né? O crente acredita em qualquer bobagem que falam, né? Infelizmente é a realidade. Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, vai dizer o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele te temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Ela respondeu: dize-me, o que tens tu em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai-te, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Ou seja, você vê que, na verdade, essa viúva, pelas questões das dívidas, até o marido dela já havia morrido, e nós vemos os filhos dela que iam ser levados, né? Por conta dessa dívida. Então Eliseu praticamente falou: o que você tem ainda? Aí ele vai dizer: eu ainda tenho praticamente uma botija de azeite. Então ele manda ela trazer essa pequena botija de azeite para que houvesse a multiplicação. Ou seja, o texto ele não está dizendo sobre uma unção que todo mundo acredita que vai alcançar, mas o texto está dizendo que da confiança e da multiplicação de Deus sobre a viúva, né? Na situação que ela estava. O azeite na época, dentro desse contexto aqui de 2 Reis, ele não era usado para consagrar ninguém ou derramar o Espírito Santo, que o Espírito Santo praticamente nem em vigor estava ainda. Ele vai vir só no Novo Testamento, né? Aí o que acontece? Aí você nota que praticamente é de uma ignorância pura o que alguns cristãos defendem, né? Então o que acontece? O azeite, na verdade, ele era usado para consagração também de profetas e de reis, e não de pastores e presbíteros, né? E outra questão para a gente analisar dentro desse texto é o que exatamente? É a questão que você não vê Paulo consagrando ninguém com óleo, ele colocava as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, não era através de consagração de azeite, não. Tá? Isso era para consagrar coisas do Antigo Testamento, né? Então praticamente seria isso, Brasil, tá? Ou seja, isso aqui seria uma multiplicação. Para que você viu o azeite naquela época? O azeite naquela época servia para iluminação, servia para esquentar a cozinha como erva medicinal, tá? Como se fosse um remédio, tá? Então seria isso, tá bom? Então desperta, crente.